Boa noite. Vamos começar por uma citação do livro do Eclesiástico, capítulo 18, de 7 a 8. Lá está escrito: que o homem, e para que serve? Que mal ou que bem ele pode fazer? Daí diz assim: a duração da vida humana é quando muito 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água do mar, como um grão de areia. Então, a pergunta inicial: por que existimos? Nossa! Existem duas possibilidades de respostas. A primeira é que somos frutos do acaso, da seleção natural, e que vivemos aqui por alguns desprezíveis anos, que comparados com a idade do universo, podem ser considerados como um grão de areia da praia, ou então como uma gota d'água do oceano, conforme disse aí o texto de Eclesiástico. Esta primeira visão do ser humano é iluminado somente por si próprio, ou seja, unicamente pela sua própria razão. Seus horizontes, eles são limitados por aquilo que conhece, imagina ou então sonha. Então é mais ou menos assim: nascemos, somos criados, passamos por uma infância, que pode ser até uma infância feliz, a juventude, crescemos, temos muitos prazeres, namoramos, casamos, uma vida profissional. Alguns entram para uma vida religiosa celibatária, outros têm muitas parceiras sexuais, tornamos-nos artistas, quiçá ficamos deprimidos, doentes e envelhecemos. Simplificando, nós podemos fazer o que quiser, que chegaremos no mesmo lugar. O que quiser, faça muito, faça pouco, estude, não estude, trabalhe, não trabalhe, tudo o que você fizer, você vai chegar no mesmo lugar. E veja que nós nos preocupamos diariamente, que nós estamos diariamente ansiosos e vamos chegar no mesmo lugar. Pobre homem, que sina, que destino, que falta de sentido para tudo. Daí a gente perguntaria: para que tanto gasto de energia, esforços e sofrimentos? E aqui então permanece uma interrogação: há na vida algo mais do que isso? Então, esta visão da realidade que eu acabei de passar para vocês, ela pode ser comparada à visão de uma criança dentro do útero. Qual é a compreensão da realidade que uma criança tem no útero? Para ela, o útero e sua ligação com a mãe é tudo o que ela tem. Mas o mundo, ele não se restringe ao útero, não é verdade? O mundo é mais do que o útero. O útero faz parte de uma realidade muito maior, só que a criança não pode aprender, pois ela não tem acesso direto e nem capacidade para tal. Em uma das nossas profissões de fé, o credo niceno-constantinopolitano, nós dizemos assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então aqui nós professamos a existência de coisas visíveis e de coisas invisíveis, que não temos acesso com a nossa visão. A física nos ensina que só conseguimos enxergar uma parte do espectro eletromagnético. De toda a gama de ondas eletromagnéticas, a luz visível, ela é somente um pequeno segmento. Veja, nós não vemos os raios ultravioletas, ou o raio-x,
ou então o raio infravermelho e os demais. O que significa? Que existem realidades que nós não podemos enxergar. Nós, por uma questão de compreensão da realidade, separamos o mundo em natural e sobrenatural, não é assim? Isso é natural, isso não, isso é algo sobrenatural. Natural é tudo aquilo que nós percebemos com os nossos sentidos, ou então com instrumentos que nós podemos produzir. E sobrenatural são realidades que estão além da nossa percepção. Podemos dizer o invisível. Porém, não há uma divisão, é um todo. Então é a mesma condição da criança no útero. Não existe uma separação entre a realidade do útero e a realidade exterior. E ao nascer, ela se tornará apta a ampliar sua percepção e se desenvolver. No Catecismo da Igreja Católica, nós encontramos toda a explicação da fé católica. E ele é muito profundo. Nele nós podemos amadurecer a nossa fé. Algumas pessoas têm a ideia errada de que o Catecismo da Igreja Católica é um livro de moral e proibições. Já ouviram alguém dizer isso? Então, acima de tudo, nós encontramos nele tudo o que é importante para a nossa vida cristã. E no parágrafo 50 do Catecismo, diz assim: mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir de suas obras. Veja, nós não podemos conhecer Deus diretamente, porém podemos conhecê-lo a partir de suas obras. Contemplando o céu, a imensidão das estrelas, o sol, a presença sempre constante da lua, a terra que habitamos, toda a ordem do universo, os planetas com suas órbitas precisas em torno do sol, a diversidade da natureza, a grandiosidade dos oceanos e sua riqueza, a multiplicidade dos seres viventes e a obra-prima da criação, nós, os seres humanos, com uma capacidade cerebral imensa, neurônios com potencialidades extraordinárias, quer para desenvolver a ciência, construir equipamentos sofisticados, ou então a arte, como por exemplo a maravilha da música. E a maior e mais sublime, qual que é a maior e mais sublime capacidade de nós, do ser humano? É a capacidade de amar. Então tudo isto, veja que eu enumerei algumas coisas, mas são poucas. Tudo isso desperta em nós uma grande admiração pelo seu autor. E como salmista nós podemos proclamar: eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração, todas as vossas maravilhas narrarei. Você tem vontade de pronunciar essas palavras como salmista? Eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração, todas as vossas maravilhas narrarei. Isso é o Salmo 9, versículos 2 e 3. Então, ao contemplar tudo aquilo que nos rodeia, só podemos exclamar como sendo maravilhosos. E conforme nós já vimos, o Catecismo da Igreja Católica diz que nós não podemos conhecer Deus diretamente, porém podemos conhecê-lo a partir de suas obras. Mas isso não é tudo. O Catecismo ainda diz: além da razão natural, há uma outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir pelas suas próprias forças. Qual que é? A da revelação divina. Então tem um conhecimento que nós não temos alcance por nós mesmos. É algo que vem de fora de nós, ou seja, nos é comunicado. E o parágrafo 142 do Catecismo diz assim: o Deus invisível, levado por seu grande amor, se revela aos homens e nos fala como a amigos,
e nos convida a viver em comunhão consigo. Então, por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. E no parágrafo 51 diz assim: Deus, que habita uma luz inacessível, uma citação de Timóteo, quer comunicar a sua própria vida aos homens que foram criados livremente por eles. Então, por nossos próprios meios, nós não temos acesso a Deus. Da mesma forma que a criança dentro do útero não consegue aprender a realidade externa, por nós mesmos nós não conseguimos acesso ao sobrenatural. Mas Deus se deu a conhecer. E a nossa resposta adequada a esta revelação qual é? É a fé. Veja, a resposta individual de cada um de nós à revelação de Deus é a fé. Pela fé, nós submetemos completamente a nossa inteligência à vontade de Deus. Submeter a inteligência a Deus é reconhecer que nós não nos bastamos, que somos criaturas. Então, a revelação de Deus, como eu já disse, é algo que vem de fora de nós e não de dentro de nós. E voluntariamente voltar-se a Deus e aquilo que Ele nos revela. Então, é concordar com Deus, isto é crer. Vejam esta citação lá em Atos 14, 27, diz assim: ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrira a porta da fé aos gentios. Então Paulo está falando aqui que Deus abriu aos gentios, então aos pagãos, a porta da fé. E a porta da fé é como se nós estivéssemos, digamos, num quarto escuro, e quando nós abrimos e o sol ilumina, então essa porta da fé, ao passarmos pela porta da fé, nós saímos da escuridão para a luz. E o Bento XVI disse que a porta da fé, ela nos introduz na vida de comunhão com Deus. O que quer dizer vida de comunhão com Deus? Veja, vida de comunhão com Deus. E essa porta está sempre aberta a nós. E ele diz que é possível cruzar esta divisa quando a palavra de Deus é anunciada e o coração se deixa plasmar pela graça que transforma. Vejam que ao passarmos pela porta da fé, nós entramos em comunhão com Deus, e esta porta está sempre aberta para nós, e nossa decisão, é nossa a decisão de passarmos por ela. E nós cruzamos esse limite ao acolhermos no coração a palavra de Deus, que é anunciada no nosso meio, e deixando que a palavra de Deus nos transforme. Então, é a ação de Deus em nós através da sua graça. Mahatma Gandhi, ele disse que a fé é uma função do coração e que ela deve ser imposta pela razão. E ele diz assim: a fé e a razão, elas não são antagônicas, como pensam algumas pessoas. Daí ele diz assim: quanto mais intensa é a fé de uma pessoa, mais profunda se torna a razão. E quando a fé se torna cega, por exemplo, que ignora também a razão, ela inevitavelmente morre. Então a fé, antes de mais nada, é um ato pessoal, é a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Veja, a fé, no entanto, ela é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Então, crer, esse é o outro lado da questão, somente é possível
pela graça e pelos auxílios do Espírito Santo. Paulo disse assim, vocês já ouviram muitas vezes essa passagem: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito Santo habita nosso coração. Desde quando? Desde quando fomos batizados. Nós recebemos o Espírito Santo, que nos deu também aí o dom da fé. E Deus conduz cada um de nós de uma maneira pessoal. Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e começa a se comunicar com cada um de nós. No entanto, crer, apesar da ação do Espírito em nós, é um ato autenticamente humano, que não contraria nem a nossa liberdade, nem a nossa inteligência. Confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Então, na fé, a inteligência e a fé humana cooperam com a graça divina. Entenderam? É o Espírito que gera fé em nós, mas ele necessita também da nossa cooperação. Isso significa a liberdade da fé. Então, para que o ato de fé seja verdadeiramente humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Então aqui tem uma coisa muito importante: ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. E Jesus deu o testemunho da verdade, mas ele não quis impô-la pela força aos que a ela resistiram. Nós vemos pelos evangelhos que muitos resistiram às palavras de Jesus. E o que nos diz a nossa fé? Primeiro, que nós fomos criados por Deus. Lá no livro do Gênesis nós podemos ler, em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele reine sobre tudo. Então Deus criou o homem, o ser humano. O ser humano é, portanto, uma criatura. Nós, seres humanos, não temos uma existência independente. Ou seja, o ser humano é um ser dependente de Deus, e sem Deus não haveria o ser humano. O ser humano não gerou a si mesmo, nem é autoexistente. Somente Deus é incriado, sendo portanto autoexistente. Lá no Salmo 89:2 diz assim: antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Então Deus é desde toda a eternidade. E toda a Escritura, ela vai mostrar no que o homem é como Deus. Porque não diz que iam criar o homem à sua imagem e semelhança? A humanidade reflete Deus, cada um de nós reflete Deus na nossa racionalidade, na criatividade, na capacidade de comunicação, na nossa espiritualidade, na capacidade de dominar, de tomar decisões e, na maior de todas, a capacidade de amar. Em Mateus 11:25-27, Jesus pronunciou estas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Então Jesus, ele revela Deus como Pai, Todo-Poderoso, aquele que tudo criou, porém um Pai amoroso,
misericordioso. Só que no mundo a gente tem uma experiência assim muito diferente. Quanto maior for o prestígio de uma pessoa no mundo, menos acesso nós temos a ela. Não é assim que funciona? Nós estamos habituados a isso. Nós não conseguimos acesso às celebridades do mundo, ao Papa, à Rainha da Inglaterra, né? A um cantor famoso. Não é assim que funciona? Eventualmente pode até acontecer de termos acesso a alguém, mas é muito difícil. Com Deus é diferente. Na passagem lá de Isaías 57:15 diz o seguinte: porque eis o que diz o Altíssimo, cuja morada é eterna e o nome santo, habitando como santo uma elevada morada, auxilio todavia o homem atormentado e humilhado. Venho reanimar os humildes e levantar os ânimos abatidos. Vejam, nosso Deus poderoso e santo, eterno, transcendente, está acima de nós, que habita uma alta morada e, no entanto, Ele está presente junto ao humilde e ao atormentado, quer dizer, imanente, está junto de nós. Mais do que junto de nós, Ele está em nós. E Ele vem para reanimar, levantar os ânimos abatidos. E o Senhor tem este poder de levantar o ânimo de cada um de nós aqui, de reanimar. E o Senhor quer sempre restaurar a vida de cada um de nós. Então o nosso Deus é grande e poderoso e está próximo. Ele habita as alturas e também no coração do contrito. Então Deus se faz presente em nossas vidas, principalmente em nossas dificuldades. E aí, como salmista, nós podemos proclamar: aqueles que conheceram vosso nome confiarão em vós, porque, Senhor, jamais abandonais quem vos procura. Olha, aqueles que conheceram o vosso nome confiarão em vós, porque, Senhor, jamais abandonais quem vos procura. É o Salmo 9, versículo 11. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com liberdade e vontade, e com uma grande vocação que clama lá do fundo do nosso coração. O parágrafo 27 do Catecismo diz o seguinte: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cansa de procurar. Então Deus é amor. A Trindade é a comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo. É um mistério que um dia nós iremos desvendar, mas sabemos que Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele por toda a eternidade. Então, o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação que nós temos, a comunhão com Deus. Se ouve falar muito, que cada um tem um propósito na vida. Vocês já ouviram isso? Se fala muito, uma missão, uma vocação. E nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito, qual é a nossa vocação. Aí ouvimos assim algumas respostas do tipo: eu nasci para ser médico, engenheiro, advogado, mãe, empresário, líder, religioso, e assim por diante. Daí eu pergunto: será que foi somente para isto que nós nascemos? A palavra vocação, ela vem do verbo latino vocare, que quer dizer chamar. A vocação é, portanto, um chamado. A resposta cristã é que nós somos chamados à comunhão com Deus. E este então é o mais alto objetivo que alguém pode sonhar.
Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. Veja, nós devemos a nossa existência a Deus, Ele nos trouxe a vida e Ele nos mantém na vida. Quer dizer, nós somos uma chama alimentadas por Deus. E nós só vivemos plenamente, segundo a verdade, se nós reconhecermos livremente este amor e nos entregarmos então ao nosso Criador. E aqui então está um ponto muito importante, o motivo da nossa liberdade. Veja, a gente reclama muitas vezes que Deus não interfere no mundo. Por quê? Porque Ele respeita profundamente o livre-arbítrio de cada um de nós. E por que essa liberdade? Qual é o motivo da liberdade? Sabe por quê? Porque o amor só é possível na liberdade. Ninguém ama obrigado. Olha, Deus poderia ter nos criado programados assim para adorá-lo. Não poderia? Poderia criar, respeitá-lo como se fôssemos então um robozinho. Mas nós nunca o amaríamos, porque o amor só é possível como gesto voluntário, ou seja, na liberdade. Então, qual é o maior exercício da liberdade? É o amor. E quanto mais eu amo, mais livre eu sou. E quanto mais livre, mais eu amo. Veja que Deus criou cada um de nós aqui sem perguntar se nós queríamos nascer. Ou perguntou para alguém de vocês aí? Perguntou? Então nós viemos à vida por uma decisão de Deus. Não perguntou. Porém, veja só, Ele nos deixou livres para decidir se queremos ou não continuar a viver. Olha que coisa importante. Ele nos propôs a vida e Ele estabeleceu um plano de amor no qual cada um de nós está incluído. Então nós devemos completar a obra da criação de Deus, fazendo o quê? Nos desenvolvendo, crescermos no quê? Na cultura, em habilidades? Não, crescermos no amor. E nós só iremos para a vida eterna se assim o desejarmos. Ninguém irá para a vida eterna obrigado. Domingo nós lemos na liturgia uma passagem da segunda carta aos Coríntios 4, de 16 até o versículo 1 do capítulo 5. Diz assim, vou relembrar, vamos ver se vocês lembram dessa leitura desse domingo. Por isso não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Isso acontece, olha que Paulo diz, porque voltamos os nossos olhos para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Então diz assim, de fato sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dará uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Veja, a beleza física, ela declina. O vigor físico de um atleta esmorece. A capacidade intelectual atinge seu ápice na meia-idade. E depois o que acontece? Decresce. A vida profissional, por mais bem sucedida que ela seja, um dia ela tem o seu fim. Então, como disse o autor da segunda epístola aos Coríntios, o que é visível é passageiro. No entanto, a espiritualidade e o amor são sempre crescentes. Veja, irão atingir o ápice quando?
ao final de nossa existência. A beleza cai, a inteligência cai, a vida profissional cai, a carreira cai, a vida intelectual cai, mas a vida espiritual é sempre ascendente. E você pode dizer o seguinte: a capacidade de amar é sempre ascendente. Então é algo que sempre vai crescer, nunca vai diminuir. Então, quando deixarmos nossa tenda em que moramos neste mundo e receberemos de Deus uma outra moradia do céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna, pois o invisível é eterno, e Deus nos convida para vivermos unidos a Ele por toda a eternidade. E para concluir, uma citação do Papa Bento XVI, mais uma. Ele disse: o cristianismo é mais do que uma moral ou uma ética, ele é um acontecimento de amor na relação com a pessoa de Jesus. Veja, o cristianismo não é cumprir preceitos, não é cumprir regras, mas é relacionar-se com a pessoa de Jesus. E para nós cristãos, continua Bento XVI, a atitude religiosa mais importante é desenvolver um relacionamento com Jesus. Esta então é a segunda possibilidade da resposta àquela pergunta inicial: por que existimos? Esta é a resposta que a fé nos traz. E é por isso que a fé é tão importante e que, apesar de ser uma graça, a fé precisa ser alimentada. Ela não pode ficar como uma coisinha insignificante. E como nós podemos alimentar então a nossa fé? Com a oração diária, a leitura da Bíblia, vivendo em comunidade, praticando a caridade, frequentando o grupo de oração e os sacramentos, principalmente a Eucaristia, que nos alimenta espiritualmente. E isto depende de nós. E eu falei para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.